Dedo de prosa, um tema de interesse do cidadão. Raquel, hoje é o dia da escola de samba. Isso mesmo, 11 de abril, quando já não é mais carnaval. Essa data foi a data escolhida para homenagear esse tipo de agremiação que faz a alegria de tantos foliões. E a razão está naquela que é uma das mais tradicionais e antigas escolas de samba do Brasil, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela, fundado em 11 de abril de 1923. Tá explicado então. Mas há 102 anos, a Portela era um bloco carnavalesco chamado Ouro sobre Azul. Segundo informações da Fundação Palmares, ligada ao Ministério da Cultura, a escola foi criada por Paulo Benjamin de Oliveira, que era conhecido como Paulo da Portela, em referência à Estrada do Portela, uma via que corta os bairros de Madureira e Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, passou a se chamar Conjunto Carnavalesco Oswaldo Cruz, homenageando o bairro do subúrbio carioca. Quem nos faz é o Capricho, foi outro nome que a escola de samba recebeu. Em 1930, o grupo teve dificuldades para desfilar e foi rebatizada como Vai Como Pode. Foi quando os integrantes do bloco definiram o azul e branco como suas cores oficiais. E somente em 1935, aí sim foi escolhido o nome definitivo da Portela. E a história das escolas de samba começa, obviamente, no Rio de Janeiro, que até o início da década de 1920 tinha o carnaval animado pelos blocos. Em 1928, os sambistas do bairro Estácio de Sá, também no subúrbio carioca, fundaram a primeira escola de samba, a Deixa Falar, com componentes que ensinavam e difundiam samba e visitavam outros redutos como Mangueira, Oswaldo Cruz e Madureira. O primeiro concurso oficial das escolas de samba do Rio de Janeiro, organizado em 1932, foi vencido pela Estação Primeira de Mangueira. Foi nessa década que o samba enredo tornou-se um dos símbolos nacionais e o Estado Novo, de Getúlio Vargas, assumiu a organização dos desfiles, determinando que a história oficial do Brasil fosse tema desses eventos. Com o passar das décadas, os temas trazidos pelas escolas de samba se diversificaram, abordando questões sociais, culturais e econômicas da sociedade brasileira e de outros povos e países. As escolas de samba espalharam-se por todo o país e ainda hoje dominam o carnaval carioca, transformando a festa em um grande negócio com forte impacto turístico e midiático. Apesar de ser um negócio, o desfile das escolas de samba é especial e importante também por envolver durante todo o ano as comunidades populares que fazem essa festa acontecer. São gerações de sambistas, passistas, instrumentistas e gente simples, dedicados a um trabalho gigantesco, de várias etapas e que leva tempo para aparecer belo, como vemos nas transmissões, ou para quem já teve a alegria de presenciar ao vivo na Marquês de Sapucaí. Não é de se admirar que muita gente considera o desfile das escolas de samba do Rio, origem do Dia da Escola de Samba, como o maior espetáculo da terra. Tá, então você agora já sabe por que o dia 11 de abril, né? Tem a ver aí com a Portela. Um abração então para todos os integrantes, os que fazem o carnaval em todo o Brasil. E a gente lembrando aqui no nosso Dedo de Prosa de hoje, o dia da escola de samba, fundamental para que o carnaval possa acontecer. Dicas de leitura. Autores e livros. Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e a minha dica de leitura de hoje é o livro Tropicália, um caldeirão cultural, obra repaginada e lançada na Amazon, celebrando o aniversário do movimento e atualizado com depoimentos inéditos de quem viveu os bastidores do tropicalismo. Fruto de mais de 30 anos de pesquisa, Tropicália, um caldeirão cultural, é mais do que um livro contando origens, eclosão e consequências do movimento. Contém uma coletânea de depoimentos históricos dos diversos personagens que viveram, direta ou indiretamente,
um dos maiores movimentos culturais do Brasil. Agora, no aniversário de 55 anos desse movimento, o livro chega ao universo digital na Amazon, atualizada com depoimentos inéditos. Segundo o autor Getúlio McCord, pesquisador e músico, a nova edição traz mais de 40 entrevistas, somando mais de 50 horas de conversas, gravadas em mais de 55 viagens e quase 5.000 shows. Segundo ele, o tropicalismo, embora tenha sido sempre associado à política, foi em sua essência um movimento cultural à altura da Semana de Arte Moderna de 22 e do movimento antropofágico de Oswald de Andrade. Eu leio agora um trechinho da introdução desse livro para você. Este é um trabalho de interpretação da Tropicália sob o ponto de vista antropofágico, ou seja, por meio da visão da antropofagia cultural lançada pelo poeta, romancista e teórico do modernismo, Oswald de Andrade, e seguida por artistas como José Celso Martinez Correia, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Tom Zé. A antropofagia cultural é molho que consiste em incorporar de formas muitas vezes intuitivas culturas das mais diversas procedências e países à cultura brasileira, enriquecendo-a, vitalizando-a e tornando-a única e cada vez mais original. O livro consiste no levantamento das origens do tropicalismo como movimento musical, sua estruturação, seu desenvolvimento, suas vertentes nas artes brasileiras e sua influência nos artistas da música popular brasileira que surgiram durante os conturbados anos 1960 e 1970. Baseia-se em fatos que envolveram o que se convencionou chamar de tropicalismo, valendo-se de depoimentos colhidos com os próprios participantes do movimento e com pessoas ligadas, direta ou indiretamente, ao assunto. A reunião de todas essas informações servirá para esclarecer o que foi realmente o tropicalismo enquanto movimento musical, mostrar as diversas formas artísticas que o influenciaram e, por fim, as consequências na chamada linha evolutiva da música popular brasileira. Tropicália, um caldeirão cultural de Getúlio McCord, está disponível na Amazon e demais portais de livros. A obra está disponível também para os assinantes do programa Kindle Unlimited. Eu, Anderson Mendanha, vou ficando por aqui. A gente se encontra no Autores e Livros. Até a próxima. Dicas de leitura. Autores e Livros. 11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. Raquel Teixeira, você gosta de música? Adoro música. E você? Eu gosto demais também. Orquestra? Sem dúvida. Agora você já viu uma orquestra que só tem corneta? Não. Mas ela existe. Aqui no 11 Minutos, todo mundo fica com a corneta na mão. E eu ouso dizer que um dos corneteiros mor seria o nosso querido convidado de todas as segundas e sextas, o Pedro Pincer. É isso mesmo, Pedro Pincer? Você gosta de uma cornetada? Acho que todo mundo aqui nesse programa gosta, né? Aqui não tem nenhum inocente, né, o Pedro Pincer? Ninguém não. Bom dia, Gisele, bom dia, Raquel, bom dia quem nos acompanha. Bom dia, Pedro. Corneteiros de plantão, bom dia. E aí? Sem a resenha não tem nem graça, né? Não tem graça zero. nenhuma. Se não for pra ter corneta, Poxa. nem me chame, né? Olha, gente, vamos começar falando. Daqui a pouquinho vai ter corneta, sim. Mas vamos começar falando sobre o Dia do Goleiro. A gente comentou durante essa semana, por conta da passagem do falecimento do Manga, a gente falou do Dia do Goleiro. E o Dia do Goleiro vai ser comemorado daqui a alguns dias, no dia 26 de abril. E pela primeira vez, a data vai passar sem aquele que a inspirou. É o Manga, o legendário goleiro que fez história na seleção brasileira e tem times como Botafogo e Internacional, morreu na última terça-feira no Rio de Janeiro, aos 87 anos. Sim, o Dia do Goleiro foi criado em 1975 por iniciativa de professores da Escola de Educação Física do Exército, no Rio de Janeiro. E o 26 de abril foi escolhido por ser o dia de nascimento de Ailton Correia de Arruda, o Manga, pernambucano do Recife. Começou a carreira nas categorias de base do Sport Recife do Gesiel Carvalho. Foi campeão do Pernambucano de Júniores sem tomar nenhum gol. E o apelido Manga foi herdado do então goleiro do Santos. Por ironia, o Manga, que ganhou fama no Brasil e no exterior, não foi o original.
A gente poderia detalhar aqui o bicampeonato brasileiro pelo Internacional em 75 e 76, em que o Manga pegou tudo. Mas nós vamos puxar a brasa para a sardinha do Pedro Pincer, sim. Manga defendeu o gol do Botafogo entre 1959 e 1968, conquistando vários campeonatos cariocas e torneios Rio-São Paulo, sem falar nos títulos internacionais. Craques como Garrincha, Quarentinha, Amarildo e Zagallo podiam ficar livres para atacar o adversário porque sabiam que lá atrás estava a defesa literalmente em boas mãos. Também botafoguense, o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, disse para o Conexão Senado que Manga fez história. Na condição de botafoguense de berço, realmente era um ídolo que nós tínhamos. O Manga fez a sua parte, deixou um legado, jamais vai ser esquecido pela torcida do Botafogo. E tem mais uma particularidade dele para conosco, do Mato Grosso do Sul. Ele jogou no Operário de Campo Grande, um time tradicional lá da capital, rival do meu time, né, que é o Comercial, mas a gente ia no estádio para ver o Manga jogar, mesmo sendo comercialino. Realmente fez história o Manga. Nelsinho Trade destacou que as luvas, que são uma espécie de marca registrada dos goleiros, não faziam parte do equipamento de trabalho de Manga. O Manga era daqueles que não jogava com luva, então as mãos dele eram todas com artrose, com artrite, deformada, em função de tanta bola que ele levou e que ele catou, porque ele não usava luva, ele não gostava de usar luva. Uma peça folclórica no nosso futebol. Que goleiro, hein, Pedro Pincer? Olha, o Manga foi o 6º jogador que mais jogou com a camisa do Botafogo. É uma bandeira botafoguense, ganhou 4 campeonatos estaduais, né? Na época em que os campeonatos estaduais tinham um outro peso, né, Gisele? Então, assim, ganhou 61, 62, 67, 68. Realmente uma bandeira botafoguense. E por onde ele passou, Gisele, ele foi campeão. Ele foi campeão no Sport, ele foi campeão no Botafogo, ele foi bicampeão brasileiro no Inter, pegando tudo aí, como você falou. Depois foi jogar no exterior, jogou no Nacional do Uruguai, foi campeão da Libertadores, foi campeão do mundo. Depois foi jogar no Barcelona de Guayaquil, foi campeão equatoriano e morou no Equador durante muitos anos. Quer dizer, mas a torcida do Botafogo tem o Manga num lugar muito especial, né? Por tudo que ele fez pelo clube, quantidade de defesas, de partidas que ele fez, quer dizer, então a gente lamenta, e não à toa, né, o dia do aniversário dele passou a ser considerado o dia do goleiro. Na seleção brasileira, né? Na seleção brasileira ele acabou sendo titular na Copa de 66, que foi uma confusão desde o início, né? Eram 44 jogadores convocados, e aí foi cortando, quer dizer, então não foi a melhor não teve sorte na Copa, né? Não de teve. Pegar a melhor Copa, é verdade. Isso, mas assim, é um grande nome para a torcida do Botafogo, e a gente lamenta muito a passagem do Manga. Engraçado é que os torcedores de onde o Manga passou tem aquele orgulho, né? De, olha, o Manga jogou aqui, o Manga estava aqui, o Manga pegou pro meu time, porque realmente era um goleiro excepcional, e as nossas homenagens, os nossos aplausos à história desse grande goleiro. Descanse em paz, Manga. Nossos aplausos aí para o Manga, minha cara Isaura. Bom, 8h17, tem muita coisa pra gente falar, então vamos lá. Foram definidos os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, meu caro Pedro Pincer. Olha, vamos dar uma passadinha aqui pra saber dos confrontos. Minha cara Raquel Teixeira, o seu Vasco vai pegar o Operário do Paraná. Pois é. Pois é, só Força na isso. peruca, né? Não, a gente vai ganhar, com certeza. eu não fiz. Você botou fé nesse pois é, ô Pedro Pincer? Não. Nem ela botou fé nesse pois é. É porque geralmente o Vasco é assim, ele ganha uma, ele perde uma, ele ganha uma, ele perde uma, e a última ele ganhou, não foi? Então a próxima vai perder amanhã pro Esporte. Não, amanhã a gente já combinou. Olha lá, hein, a gente já combinou que é empate. Pra gente não brigar. Empate pra gente. Vasco Esporte, né? Vasco Esporte amanhã na terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Jogando fora de casa o Esporte, hein?
Tá certo, então. Eu ia mandar aquela figurinha, nem você acredita nisso. Não, guarda a figurinha, guarda. Os outros times, o Fluminense do Adriano Faria vai pegar o Aparecidense, só quero dizer uma coisa. Sim. Olha, ouçam o que eu estou dizendo. Na Copa do Brasil, o Aparecidense já despachou o Sport, hein? O Botafogo também. Olha aí. Eita. Então, Fluminense, tá na sua hora, por favor. Deixa o Adriano ouvir isso. O Bahia vai pegar o Paysandu. O Botafogo, aí sim, o Pedro Pince tá feliz porque vai assistir o jogo do Botafogo aqui em Brasília, porque o Botafogo vai enfrentar o Capital DF. Diga alguma coisa, Pince. A complicação toda é porque o Mané Garrincha vai estar ocupado para esse jogo, nessa data, que seria o jogo do Botafogo com o Capital, e aí eles estão tentando viabilizar que o jogo seja no Paranoá. E aí é mais complicado, né? Porque é muito pequeno, então a gente não sabe ainda onde vai ser essa partida. Mas vai ser legal ter o Botafogo em Brasília mais uma vez, assim, sabe? Onde quer que seja o jogo, você estará lá, né, Pedro? Não é, eu espero que sim, Raquel. Mas o fato de não ser no Mané Garrincha complica um pouquinho. É verdade. Tá, Pedro Pince, esses times pequenos, sei não, viu? Fique de bota as barbas de molho também, hein? Você vai falar isso pra mim? Logo, né? O Botafogo tem um histórico de eliminações traumáticas da Copa do Brasil desde que ela existe. Então, tamo junto, Pedro Pince. Pois é. O Internacional vai pegar o Maracanã. Isso, do Ceará. Isso. E o Retrô, olha o Retrô que perdeu pra gente o Campeonato Pernambucano. Vai pegar o Fortaleza, hein? Vai ser parada dura, mas esse Retrô é enjoadinho. Vou acompanhar com lupa esse jogo aí, Retrô e Fortaleza. Sim. Brusque pega o Atlético Paranaense, que está agora na Série B. Isso. O Ceará vai pegar o Palmeiras, gente. Esse é o confronto de Série A, né? Confronto de Série A. Destacar essa partida aí, porque é confronto de primeira divisão. Maringá pega o Atlético Mineiro. Botafogo da Paraíba vai pegar o Flamengo. O São Paulo pega o Náutico. Olha, o São Paulo vai pegar o Náutico. Dois times, assim, bem parecidos, né? Bem parecidos, né? Bastante parecidos. Torcendo pro São Paulo, só pra... né? O Cruzeiro vai... Ninguém sabia. Para surpresa de 0 pessoas. Cruzeiro pega o Vila Nova de Goiás, hein, meu caro Pedro Pince? Vai ter partida aqui pertinho. O Cruzeiro que abre o olho, né? O Cruzeiro conseguiu um resultado aí que ninguém esperava na Sul-Americana, mas a gente vai falar daqui a pouco. Tá certo. Sobre isso. Santos pega a minha caneca do CRB. Santos e CRB. O Esse jogo também é bom. Também é bom. Novo Horizontino pega o Corinthians, um confronto paulista, né? Isso. E o Criciúma pega o Bragantino e finalmente o CSA lá de Alagoas vai pegar o Grêmio. Esses são os confrontos definidos aí da terceira fase da Copa do Brasil. Um monte de confronto bom, né? Tem um monte de jogo bom. Você viu, os jogos em Maceió vão ser interessantes. Vão ser interessantes. Os jogos o Santos e o Grêmio vão jogar em Alagoas, né? Vai ser legal. Exatamente. Vamos agora para... Diga, Raquel, você quer falar alguma coisa? Já tem participação. Você vai falar o quê? Vai falar da Sul-Americana e da Liberta? Pois é, o Adriano Faria tá aqui se coçando aqui no Zap já, porque eu não li ainda a mensagem dele. Imagina. De novo esse rapaz. Ele tá mandando bom dia aqui pros corneteiros do 11, é claro. E ele diz, olha, o Flu poderia emprestar pro Flamengo um dos 5 gols que fez ontem. E assim o Mengão, pelo menos, empataria com o Central Córdoba. Um abraço. Que arrogância, né? E ele manda um abraço. Que arrogância. Ele diz mais, a gente está aqui falando de outros confrontos e ele diz, olha, eliminou o Sport e o Botafogo. Você estava falando de um dos confrontos aí? Pois ele diz, não fez nada de excepcional, mas olha que abuso. Conversaremos isso depois dos confrontos Aparecidense e Fluminense, né? Só digo isso pra você. Quer falar alguma coisa, Pedro Pince, depois disso? Quero dizer que o técnico da Aparecidense é o Lúcio Flávio. Eita. E que me deu assim, eu tenho péssimas lembranças de Lúcio Flávio como treinador nos idos de 2023. Então eu não acho que o Fluminense vai ser eliminado pela Aparecidense. Desculpe informá-lo. Então tá. Esses sempre frequentam os meus pesadelos. Tombense, Aparecidense.
Sim. Então, vamos aguardar essa partida que é o melhor que a gente faz. Vamos falar então, quer começar falando da Sula? Diga aí, Pedro Pincer, qual a análise que você faz essa semana e os jogos que você quer comentar? Eu queria falar primeiro do Cruzeiro, Sim. né? Que já tinha estreado com derrota e conseguiu perder para um time de uma cooperativa do Equador, que tem o possante nome de Muxuque Runa. Eu nunca, eu vou te falar, quando eu vi o jogo, eu vi só os gols. Aí eu vi esse Muxuque Runa, eu disse, muito prazer. Eu nunca tinha ouvido também não falar. Conhecia não, mas o Não, Cruzeiro... se você não conhecia, ninguém Imagina conhecia. a gente, pelo amor de Deus. E aí o Cruzeiro acabou perdendo dentro do Mineirão e 2-0 pro time equatoriano. Já complicou a classificação do Cruzeiro na Sul-Americana e as consequências são bastante razoáveis lá no Cruzeiro, que teve reunião, tá uma confusão lá. O Cássio saiu reclamando, o dono, que é o Pedrinho BH lá do supermercado, também já tá falando É o Carilli, né? O técnico do Cruzeiro? Leonardo Jardim. Leonardo Jardim. Tá balançado, né? Já depois de perder pro Muxuque Ruma. Isso, tá complicado. Complicada a coisa. O Carilli é técnico do Vasco. Do Vasco. É o que vai apoiar. Não, vai empatar com o Sport. Gente, vai empatar, calma, você tá muito nervosa. Sim, Pedro Pires, continue. Não, mas então, os resultados de times brasileiros que ganharam, né, com destacados aí o Atlético Mineiro, que ganhou de 4-0 do Iquique, Deportes Iquique do Chile, e o Fluminense, que acabou ganhando no Maracanã do time boliviano 5-0, quer dizer, então embora a gente tenha que destacar a fragilidade do adversário. Eu sabia que alguém ia falar nisso, não é possível. Que seja o Pedro, né? Um resultado destacado, né? Porque vários times aí jogaram contra adversários frágeis, pela Libertadores inclusive, e acabaram colhendo derrotas dentro de casa, né? Como foi o caso do Flamengo. É verdade. É que aquele jogo do Flamengo, eu queria só dizer assim com o Flamengo, que Felipe Luiz, abre o olho, porque aquele jogo ali, no finalzinho, você viu o desespero do Flamengo fazer um gol para pelo menos empatar? Não, e eles têm um histórico, né, eterno aí de fazer gols no final que não estavam no plano. Pois é, eu falei, eu tava assistindo esse jogo com minha esposa, disse, meu bem, eu acho que o Flamengo vai empatar esse jogo, porque o Flamengo no finalzinho tem esse histórico. Aí aquela cabeçada na trave, eu digo, not today. Não que eu tenha ficado feliz. Não tava torcendo contra. Mas assim, foi um resultado que eu acho que nenhum flamenguista esperava, porque o Central Córdoba é um time que não tem muita tradição. Ele é grande, não é grande. Ele é um clube antigo da Argentina, mas não tem nenhuma tradição de título. Não, eram uns 3 pontos aí que o flamenguista já estavam contando. A verdade é essa. E por isso que doeu tanto. Complicou aí, 2-0, e o Flamengo, no próximo jogo, contra a LDU na altitude. Então pode de repente complicar. Pode complicar, é verdade. Tem que o Botafogo ganhou o jogo do Carabobo 2-0, né? Você olha assim, 2-0, como se fosse um jogo mole. Não foi. O primeiro gol foi aos 88 minutos, 43 do segundo tempo. Então, valeu pelo resultado. O desempenho não se discute, foi muito ruim. Eu queria destacar 2 times brasileiros aí antes. O Bahia, que ganhou do Nacional fora. Primeira vitória internacional do Bahia. 1-0, gol do Eric Pulga. E o Internacional de Porto Alegre ontem 3-0 no Atlético Nacional de Medellín, com 3 gols do Alan Patrick. Então a gente tem que destacar isso também, né? Agora no Morumbi, não era pro São Paulo ter faturado isso não? Quando alguém desanima? Tava 2-0, jogo controlado. Pois é. E acabou cedendo um empate aí que o Zubeldia já tá ali tendo polêmicas, e acho que o pessoal já tá assando a batata dele, e o resultado de ontem não ajudou muito nesse processo, não. Outros times brasileiros, o Palmeiras ganhou, precisou do VAR para ganhar do Cerro Porteño, não, né?
Não, o jogo até 1-0, que o jogo enfim. duro. O Palmeiras. Olha o recalque. Sente o recalque. Opa. O Palmeiras tem 6 pontos, né? Que é o que importa no fim das contas. Verdade. E o Foram segundo é o dois Bolívia com resultados 3. muito difíceis, 3-2 contra o Sporting Cristal no final e 1-0 contra o Cerro Porteño, mas ao fim e ao cabo 6 pontos. Primeiraço do grupo G. E agora, que papelão aquele do jogo de ontem. Colo-Colo e Fortaleza. Sim, que sim. tristeza. O jogo se desenrolava quando, aos 24 minutos do segundo tempo, uma confusão do lado de fora do estádio acabou influenciando o jogo, e dentro do estádio houve invasão de campo, fora do estádio dois torcedores morreram. Isso. Uma menina de 18 anos e um menino de 13. Coisa triste, gente. Atropelados pela polícia. Ó, E a aí, gente o tem que é que participação de acontece? ouvintes também falando desse caso, tá? Foi uma coisa assim terrível. O que eu vejo é o seguinte: Conmebol Libertadores. A Conmebol cada vez mais meio que perdendo o controle de algumas coisas que tem acontecido na Libertadores, que não é para acontecer, minha gente. Isso que aconteceu ontem lá, o jogo acabou sendo cancelado, ficou suspenso, ninguém sabe como é que vai ficar esse jogo, se o Colo-Colo vai perder os pontos. Provavelmente vai dar 3-0 pro Fortaleza. Mas 2 mortes, que isso? O que é que o ouvinte tá falando aí, O Raquel? Pablo Castro, lá de Boa Vista, primeiro ele manda foto aqui com o Arthur e Ana Clara, 2 fofinhos, lindos, beijo pro Arthur e pra Ana Clara. Ele diz, olha, a que ponto chegou o futebol? Tenho isso na minha cabeça, que os bandidos infiltrados no meio dos torcedores, de verdade, ficariam satisfeitos quando acontecesse o pior. E aconteceu, com 2 mortes lá no Chile. Isso mancha a alegria do futebol, Terrível. assim como o racismo. Valeu, viu, Pablo? É pura verdade. É isso aí. Terrível. Bom, vamos agora falar de rodada do final de semana do Brasileirão, além de Vasco e Sport, que é o clássico da rodada. O que é que você destacaria mais, Pedro Pincel? Flamengo e Grêmio, em Porto Alegre, me parece Jogão. vai ser um bom jogo. O Botafogo, só para citar, joga com o Bragantino amanhã e jogando em Bragança, né? Então é um jogo importante também. O que mais que tem aí? Deixa eu ver aqui. Tem uma rodada assim. Bragantino, Botafogo, Juventude, Ceará, Palmeiras e Corinthians. Olha aí, que beleza. Clássico paulista, hein? Vai ser temos que destacar aí a revanche do campeonato, da final do campeonato paulista, exatamente. Palmeiras e Corinthians. E outro jogo, São Paulo Cruzeiro também no domingo. Jogo bom. Um jogo bom, São Paulo e Cruzeiro. E Fortaleza Internacional. Fortaleza pega o Internacional domingo também no Castelão. Alguns dos jogos que a gente destacaria. Legal. Eu quero destacar no final do Conexão também uma curiosidade, minha cara Raquel Teixeira. Diga lá. Que os Jogos de Los Angeles, as Olimpíadas de Los Angeles, terão mais mulheres do que homens. No futebol, 12 no masculino e 16 no feminino, ou seja, já passou, não é mais nem questão de equidade, já passou, inclusive. Já passou disso, a mulherada tá comandando geral. Pois já era assim na delegação brasileira na última Copa, na última Olimpíada, né? Já tinha mais mulheres do que homens na delegação no total, né? As coisas estão mudando, meu caro Pedro Pincer. Estão. Para melhor, destaques? se Deus quiser. Eu tenho o futebol feminino, que o Brasil voltou a vencer os Estados Unidos depois de muito tempo. 10 anos, né? Tudo bem, exatamente. Tudo bem que foi um amistoso, mas aí não importa tanto por conta da magnitude do resultado. Tomou-se um gol aos 30 segundos, o Brasil tomou um gol aos 30 segundos, de uma menina nascida no Brasil, inclusive. E aí conseguiu uma virada e esse resultado foi muito importante para consolidar o trabalho do Arthur Elias, eu acho, sabe? E o jogo, né, nos Estados Unidos, com transmissão de TV aberta, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, da importância de difundir, né, o futebol feminino. Então foi um resultado bem importante. 2-1 para o Brasil. Ok, então 8h32, chegamos então ao final de mais 11 minutos. Meu caro Pedro Pincer, vamos acompanhar o final de semana, os esportes no final de semana, e na segunda-feira tem mais 11 minutos. Um abraço grande para você. Guarda a corneta, Pedro Pincer. Acompanharemos os esportes e o esporte. E também. Olha aí. Um abraço, Gisele. Um abraço a você. Muito obrigado, Raquel. Sempre uma satisfação. Valeu. E um bom final de semana a todo mundo que nos acompanha. Até segunda-feira. Um abraço a todos. Esse foi o nosso... Pedro.
Entrevista. Você sabia que a hérnia de disco é a doença que mais causa afastamento do trabalho no Brasil? Em 2023, foi a campeã no ranking dos problemas de saúde que mais geraram benefícios por incapacidade temporária, o popular auxílio-doença, com 51.400 afastamentos. E para falar sobre a hérnia de disco, convidamos o Dr. Ricardo Tunes. Ele é ortopedista especialista em dor. Bom dia, doutor Ricardo, seja bem-vindo. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos os ouvintes. Doutor Ricardo, a gente pode começar explicando para o ouvinte o que é hérnia de disco e como que é a dor gerada por ela. Quem não tem hérnia, quem nunca teve, nunca vai imaginar, né? Como dói. A hérnia de disco nada mais é do que o aumento do disco intervertebral que fica na coluna. E geralmente essa dor ela é localizada na coluna, podendo também irradiar para os membros. Se a hérnia de disco estiver localizada na coluna lombar, ela pode começar com uma dor na coluna lombar e correr para as pernas. Já a hérnia de disco localizada na coluna cervical, ela pode começar a dor na coluna cervical, que é na região do pescoço, e irradiar para os braços. Certo, doutor Ricardo, o que provoca uma hérnia de disco? Geralmente é o trabalho repetitivo com carga, com peso, a obesidade e o sedentarismo. Uhum. E o que pode fazer esse problema piorar? A pessoa ali começou fazendo aquele trabalho repetitivo, às vezes carregando uma coisa muito mais pesada do que ela aguenta, né? E o que faz piorar então o problema? O que piora a hérnia de disco é o trabalho repetitivo de uma forma não correta, ou seja, se a pessoa tem uma função laboral de trabalhar sentada o dia inteiro, o que eu costumo orientar como prevenção? Ficar 40 minutos sentado, logo em seguida levantar e fazer um alongamento. Evitar ficar na postura o dia inteiro. Por isso que vale a pena a gente fazer esse rodízio de movimentação. O negócio é se mexer, né, doutor Ricardo? Não dá para ficar parado naquela mesma posição o tempo inteiro e também não dá para ficar levantando mais peso do que a gente aguenta repetidamente. E a hérnia de disco, ela tem cura? Na grande maioria dos casos, o tratamento da hérnia de disco não depende de cirurgia. Tem alguns estudos científicos que comprovaram que a pessoa tratando corretamente a hérnia, sem cirurgia, no exemplo, após 2 anos de acompanhamento, a hérnia tende a regredir, ou seja, a diminuir de tamanho. Em alguns casos específicos, o tratamento é cirúrgico. Como exemplo, as urgências ortopédicas, quando o paciente tem uma hérnia de grande volume, onde ele começa a perder a movimentação do membro e também onde tem uma alteração neurológica. Certo, e nesses casos, então, em que a hérnia não é operável, antes, às vezes, da operação, que tipo de tratamento o paciente pode fazer aí para amenizar, para aliviar um pouco a dor causada pela hérnia de disco? Falando sobre o tratamento não cirúrgico, nós temos a utilização de medicação, procedimentos minimamente invasivos, como o bloqueio anestésico guiado por ultrassom, o laser de alta intensidade, a terapia por onda de choque, medicação natural, a fisioterapia, a acupuntura, o pilates. Hoje em dia nós temos um arsenal muito grande de tratamento não cirúrgico. Por isso que eu afirmo que na grande maioria dos casos o tratamento da hérnia de disco não depende de cirurgia. E para quem já tem esse histórico, às vezes já teve uma hérnia, mas já teve outra hérnia e acabou indo para a cirurgia, o que fazer? Como prevenir, doutor Ricardo? A atividade física, será que pode ajudar esse paciente? Às vezes a dieta, né, um pouco mais balanceada, pode ajudar a não cair em outra hérnia de disco? Com certeza. O exercício físico acompanhado com um educador físico ou com um fisioterapeuta é de fundamental importância. A partir do momento que nós conseguimos fortalecer a musculatura ao redor da coluna, a chance é muito pequena
de desenvolver uma hérnia ou até mesmo de piorar a hérnia. E com relação à alimentação, a gente tem que procurar manter uma alimentação saudável e não ficar aumentando o peso na balança, porque nós sabemos que a obesidade está diretamente interligada com a hérnia de disco. Então, aquelas dicas gerais, tanto para quem já teve hérnia, como ainda não teve, ou pode vir a ter, a pessoa que trabalha levantando muito peso, né? Ou muito tempo sentada. Quais são as dicas que o senhor dá? É fazer exercício físico sempre, estar sempre preparado, preparar aí a musculatura? Quais as outras dicas que o senhor dá aí para todo mundo que não quer sofrer com uma hérnia de disco? Exato. O grande segredo é fazer exercício regular, no mínimo 5 vezes na semana. E de preferência com acompanhamento do educador físico. Manter uma alimentação adequada. E se o trabalho necessita de ficar muito tempo na mesma posição, a gente faz o rodízio. Se a pessoa trabalha sentada, a cada 40 minutos sentado, ela levanta, faz um alongamento. Se a pessoa trabalha carregando peso, tem que ficar atenta com a postura. E sempre procurar utilizar os EPIs. Como exemplo, que ela sinta que as pessoas que usam, trabalham fazendo força, deveriam utilizar. E também, né, doutor Ricardo, quando sentir aquela pontada, achar que está frequente, né, começa a fazer o exercício, já sente ali aquela dorzinha na coluna, é sempre importante procurar orientação médica, né? Exatamente. O que eu oriento? A partir do momento que a pessoa tem uma dor no corpo, que dura mais que 5 dias, é obrigatório ela procurar a ajuda do médico especialista, porque se a dor está há muito tempo, tem uma causa, e a gente tem que achar essa causa, né, um diagnóstico correto e preciso, para logo em seguida nós tratarmos de uma forma eficaz. Entendi, ou seja, vamos prevenir, vamos fazer atividade física, cuidar aí do peso, né? Evitar as atividades que são muito repetitivas, não ficar aí muito tempo sentado ou muito tempo na mesma posição e, além disso, sentiu aquela dorzinha que está te incomodando há mais de 5 dias, vamos procurar orientação médica. Doutor Ricardo Tunes, muito obrigada pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Raquel, e um bom dia a todos os ouvintes.